As percepções Chital. Perceber aquilo que está além da nossa consciência, além do nosso pensamento. Sentir, ouvir, perceber. Conectar esse ser que nós estamos, físico, mental, espiritual, com o nosso verdadeiro ser, o ser de luz que somos. Percepção é a palavra. Vai além do sentir, vai além do pensar. É a conexão que essa mente humana faz com a mente de luz que somos de verdade. Percepções Chital. Estamos começando mais uma etapa desse nosso trabalho para que todos possam compartilhar esses momentos de paz, de harmonia, de sabedoria e de conhecimento. Que essa luz resplandeça em seus lares, em nossos lares, e possamos vivenciar cada vez mais a experiência de sermos luz. Somos seres de luz, vivendo essa experiência humana. Os chakras. Há milhares de anos, muitas culturas não permitiam que abrisse os corpos para verificar o que tinha lá dentro. E algumas conseguiram detectar emissões de frequências inexplicáveis que vinham de diversos pontos do corpo. Identificaram um total 7 chakras, e cada um com uma visão. Na arte Chital, nós viajamos no tempo e verificamos que os chakras humanos, eles começam a aparecer há 16 milhões de anos, quando ainda eram quadrúpedes que caminhavam pela floresta. A era do físico. E o primeiro chakra a ser colocado nesse animal, nesse humano, é o verde, o cardíaco, o alimento, o que na verdade, tanto os animais como os vegetais, os minerais, todos recebem esse chakra. O verde é um indicativo, porque na verdade são frequências que vêm de tudo, vêm de todos, frequências que alimentam a essência humana, frequências dos animais vivos, dos minerais, dos vegetais, frequências que vêm das estrelas, um alimento puro, um alimento que é dioturno, contínuo, não se interrompe. É como um cordão umbilical que alimenta e fortalece a vida. E lá está aquele ser que inicia sua caminhada há 16 milhões de anos, sendo alimentado com muita força e vigor. E matilhas foram vivendo, e quando começa um processo mínimo de pensamento, um processo mínimo de ajuste, formando coletividades pequenas, existem os primeiros impactos entre esses hominídeos. E aí está na hora de colocar um chakra que purifica, que limpa. É o vermelho, alguns chamam de raiz. Esse vermelho que forma uma bolha ao redor da pessoa e vai drenando tudo aquilo que é ruim e vai para a Mãe Terra. Da Mãe Terra para o lençol freático e dali para o cosmos, para ser purificado. Sim, o planeta também tem formas de purificação. E o lençol freático, como já dissemos em outras aulas, em outros momentos, ele purifica o planeta, lança para o cosmos todas as coisas ruins. Já imaginaram viver num planeta onde se condensa coisas ruins? E lá vai o hominídeo vivendo, se ampliando, e começam as agressões internas
ele sente as dores, ele sente as doenças do outro, as tensões. É a hora de começar a viver melhor. Em primeiro lugar foi colocado o chakra, chamado aqui em cima da boca do estômago, o solar, plexo solar, que ajuda a dissolver, ajuda a drenar, ajuda a purificar as células. E na sequência veio o laríngeo. O laríngeo é esse azul do céu, esse azul que evita a entrada de coisas ruins no planeta. Estaríamos todos mortos de doenças se não fosse essa proteção dessa cúpula celeste. E assim funciona conosco. O laríngeo se expande formando uma bolha e evita a entrada de frequências negativas. E o ser humano moderno, muitas vezes, está desativado, é como se ele travasse. E ele permite que entre nele todas as negatividades que vêm de fora. E aí ele adoece, ele fica tenso, ele não tem equilíbrio, ele não consegue viver. Lembre disso, mantenha o seu laríngeo ativo sempre. Você que tem o controle sobre ele, na verdade. Esses 4 são os chakras terrenos. E há 26 mil anos é colocado no ser humano uma fagulha divina. Uma fagulha divina. Existe todo um processo de ampliar as conexões dessa fagulha divina. A pineal, que é o violeta, aonde você tem seu script de vida. O que antes o humano vivia como um animal, saindo de corpo em corpo, sem uma transição espiritual, há 26 mil anos, o início da era do espírito, a 4ª era, até segundo os maias, inicia um processo de vida, de pensamento, um processo de reflexão da vida que teve anteriormente, formando um novo projeto. E também é colocado o que nós chamamos de frontal, a conexão com outros humanos, chamado inconsciente coletivo, que muitos animais já começam a exercitar. Essa conexão humana faz com que os humanos inventem coisas, o que na verdade o ser humano nunca inventou nada. São os mestres que trazem ideias e vão colocando propostas evolutivas, e um humano pensa e todos vão pensar, todos na mesma frequência, obviamente, e aí você tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa no planeta. Inconsciente coletivo, o frontal, a 3ª visão. E começa a percepção de uma vida plena, que não é só espiritual, sem saber. E lá temos o chakra umbilical, que é o laranja, pôr do sol. Esse laranja pôr do sol que nos conecta aos outros seres de luz que estão em evolução. Muitas culturas no mundo entendem o pôr do sol laranja como o momento do Ângelus, o momento dos grandes guerreiros que se reúnem. A perspectiva, a percepção humana está ativa. Ele sente que existe algo diferente. E conforme a evolução vai acontecendo, nós começamos a perceber que a conexão do ser de luz que nós somos com essa vida humana, experiência humana que estamos, era necessário ser ampliada. A consciência e a conexão. Vem o 8º chakra, o dourado. O dourado que une esse corpo que estamos, físico, mental e espiritual, com o corpo que somos, o corpo de luz. Sim, o espírito nós estamos. O espírito é o programa do momento. Eu estou Sérgio, eu estou humano. Com esse programa, com essa percepção, com essa proposta,
E eu estou físico, estou mental. Quando eu desencarno, eu vou para um processo de entender o que aconteceu, absorver as essências. E quando eu tenho uma perspectiva de luz, eu retorno a um plano de luz. Sim, o chakra, o 8º chakra dourado, ele me conecta ao ser de luz que sou, a minha existência eterna. E até então, começando praticamente em 2011, se fortalecendo, o 8º chakra, ele se consolida no dia 21/12/2012, a entrada da Era da Luz. E o processo continua. E quando chega 2015, 2016, se estabelece uma nova geometria no planeta. O planeta que estava dentro de uma pirâmide de 8 faces, acelerando o seu ser físico, mental e espiritual, faz com que, em 2014, despertem 4,7 bilhões de fagulhas divinas que evoluíram e se transformaram em seres de luz. De 13 bilhões de fagulhas divinas, 4,7 despertaram. É um bom número, não é pouco não. E quando desperta, existe uma expansão da luz que somos. E quando chega no dia 8 de dezembro de 2015, é colocada ao redor dessa pirâmide de 8 faces, uma pirâmide de 6 faces, um cristal, um hexágono, que vai acelerar o ser de luz que nós somos. Em 2008 já vinham nascendo as crianças diamantes. 2012 se consolida e hoje, em 2017, muitos estão chegando. Nem todos que nascem são diamantes. O diamante, diferente do ser humano normal, ele já vem consolidado como um anjo. Enquanto o ser humano normal nasce e o pêndulo faz um movimento circular horário, antes de encarnar era anti-horário, nessa criança não. Ele chega anti-horário, ele não muda a frequência, ele não muda a intensidade. Esses seres diamantes chegam em maior número. E hoje nós já temos adultos num processo de mutação, também com 3 elipses anti-horárias. Chegou o grande momento. Todos os 8 chakras foram substituídos por apenas um, o chakra de luz. O chakra que inunda nosso tórax com uma luz divina do universo. Em um ponto nas costas, ele expande como se fosse uma asa. Ele envolve, ele abraça, ele cria, ele transforma. E essa luz diferente, criadora, está conectando os humanos despertos e humanos diamantes para uma nova era, a era da luz. O joio já está sendo separado do trigo. O planeta não está sendo purificado. Ele está sendo preparado para essa nova raça, esses novos seres que têm apenas um chakra. E lá atrás, na Idade Média, quando os pintores fizeram os anjos, olharam e viram algo semelhante a asas. Não eram asas, eram luzes que saíam pelas costas e ampliavam e abraçavam asas de liberdade. Liberdade para um novo tempo, para uma nova era. Liberdade para um novo universo. Os chakras se consolidam, os chakras estão em mutação. E hoje, alguns bilhões de humanos já começam a viver a experiência da eternidade. Os chakras são elementos de força e vigor que nos trazem equilíbrio, suavidade, serenidade. O próprio chakra dourado, o 8º chakra, se você inundar os seus rins, imaginar que nesses rins tem cabinhos pretos, fios pretos,
que são conexões de experiências passadas de um plano espiritual. Ao inundar com dourado e rosa, ao chegar na outra ponta, aquele ser que está quase que abandonado será envolto nessa luz e um anjo vem buscá-lo para ser cuidado e preparado para um novo planeta. Vamos sim viver a nossa experiência humana somada à nossa experiência divina. Bem-vindos ao Chakra Único. Os florais. Vamos falar dos florais. A humanidade sempre buscou remédios, medicamentos, sempre. Na natureza, em tudo. E na Primeira Guerra Mundial, um médico inglês, Edward Bach, recebe um soldado. Ele diz que ele estava morto, que não adiantava ele fazer mais nada. Ele questionou: como assim? Você não foi ferido? Você não está machucado? Ele mostrou uma foto de um homem em roupa civil, com a esposa, com a filha. E ele disse: doutor, essa foto estava no bolso do inimigo e eu vejo que ele não é meu inimigo. Ele é um pai, ele é marido, é um trabalhador. Eu não sei onde está meu inimigo. Eu me matei nesse momento que eu matei. E ele vai procurar então trazer, pesquisar, buscar alguma coisa que cure essa doença da alma. E ele desenvolveu, foi atrás, buscou e encontrou na natureza. Como do passado, muitos encontraram também frequências em plantas para que possamos curar a doença da alma. Cada um de nós, todos nós, temos algo a ser curado, não temos? Todos nós temos. Olhe para dentro de você. A dor de um nascimento que não se recorda. A dor da perda de um pai, de uma mãe. A dor da perda da esposa, de filhos. A dor que nunca sai lá de dentro. Como é que eu vou fazer agora? Qual o caminho? O que buscar? E lá na natureza, nós temos uma natureza tão equilibrada, onde quando chega o inverno, primeiro o outono, as folhas começam a cair, e no inverno a árvore se retrai, ela se organiza, ela se prepara, ela se torna mais forte a cada inverno, e ela sabe que o inverno está chegando, como os pássaros que sabem que o inverno está chegando e vão migrar para locais mais quentes. Tudo está escrito na natureza. Tudo está escrito nos vegetais, tudo está escrito nos animais, tudo está registrado. E nós acabamos identificando plantas com frequências que nos acalmam, que nos retornam o sono, que nos dão mais tranquilidade, serenidade, equilíbrio. São tantos os florais. E num dado momento, passamos a pesquisar as frequências de cada flor, de cada planta, a frequência de cada elemento que está contido na própria natureza. E se fizermos isso com os nossos pêndulos, eles vão criar movimentos múltiplos, identificando a frequência de cada vegetal, de cada animal, de cada mineral. O bom Dr. Bach desenvolveu em 7 fases todo o processo de escolha, de preparação, de desenvolvimento para que os florais tivessem eficácia. E ele estava pensando no 8º,
Não deu tempo, faleceu antes. Mas não foi acaso. É porque a 8ª fase é agora, nesse momento, onde nós podemos buscar a frequência de cada vegetal, de cada animal, de cada mineral. Nós podemos buscar a frequência mãe de cada um desses elementos, ou de todos os elementos do nosso planeta, ou de todo o universo. Nós quem? O humano? Não. Nós, o ser de luz que somos. Nós somos seres físicos, fácil de enxergar. Seres mentais, quase que fácil de entender, como é difícil entender o humano. Seres espirituais, depende de fé ou de percepção, depende como você quer chamar. Mas falar para vocês que o espírito não é eterno. Existe um ser de luz, sim, que é eterno. E nós reeditamos várias experiências espirituais a cada momento de nossa existência, alimentando o ser de luz que somos. Claro, precisamos nos alimentar das experiências do bem e do mal, da escuridão e da luz, do sabor e da ausência de sabor, da ignorância e da sabedoria. Exige muitas experiências para podermos ter a noção de tudo isso. É o nosso ser de luz que começa a cada dia se tornar mais presente nas nossas vidas, pois nós entramos na Era da Luz. 21/12/2012, o grande terremoto, a 5ª Era dos Maias, Era da Luz. Saímos da Era do Espírito, entramos na Era da Luz. Ou a Era do Espírito continua, estamos na Era da Luz. É o momento de usarmos o que nós temos de melhor e imitar o próprio Deus, a própria criação. Imitar, sim. Buscar a frequência de uma planta, buscar a frequência de minerais, de animais vivos e colocar na água. Sim, colocar na água. Primeiro, eu sentir a dor do outro. Como disse o Mestre Jesus, feliz aquele que sente a dor do outro. Porque quando eu sinto a dor do outro, eu me tornei o outro. Eu não estou doente como ele, mas eu sinto a doença dele. Se eu sou um ser de luz e posso vivenciar essa experiência agora, é o momento de sentir a dor e produzir o antídoto. Não é assim que se faz o antídoto contra a picada de cobra? Coloca veneno de cobra num grande animal, num cavalo, até que chega um momento que muitas picadas já não fazem nada. É tirar o sangue de forma equilibrada, tirar o soro, e esse soro servirá para qualquer pessoa recebê-lo e poder se proteger, poder se curar de uma picada de uma cobra. Nós somos esse animal forte quando somos seres de luz despertos, quando somos seres de luz que sentem a dor do outro, seres de luz que não julgam, seres de luz que nem sabem mais o que é julgamento, muito menos o perdão. Sim, porque não há mais necessidade de perdoar. Eu vou fazer o floral na água para toda e qualquer pessoa, como faz o sol, que aparece para os bons e para os ruins, o sol que recai sobre todos, plantas, humanos. Esse é o nosso sol. E nós temos que ser esse sol também, onde nós vamos gerar vida e plenitude para todas as pessoas, independente de quem está pela frente ou não. Então vamos trabalhar isso. Vamos sentir o outro, sentir a doença do outro, sentir a forma do outro, sentir o momento do outro. Os florais não são apenas uma mágica de plantas e de vegetais, de minerais, não. Podemos fazer os florais na água. Quando nós transcendemos a mente humana, quando nós não mais julgarmos, quando nós não mais exigirmos do outro ser, porque nós somos, e cá entre nós, o que será que somos?
com certeza ignorantes, crianças do sabor das ondas. O não julgamento, a amorosidade, a sabedoria, a humildade, componentes essenciais para fazermos florais na água, sim, na água. Primeira etapa, sinta, pegue seu jarro de água, copinho de água, e muitas vezes eu peço, tragam água lacrada, porque ela vai ter perfume, ela vai ter gosto diferente, e não quero que digam que colocamos algo ali. Pegue um frasco com água, sinta o outro, perceba o outro. Não pense em ajudá-lo porque você é superior e tem capacidade. Eu penso em cuidar do outro porque essa é a nossa vocação. Esse é o nosso dom. É o dom de todos os seres de luz que despertaram, que vão viver sim o seu script no dia a dia, vão ser seres humanos normais, porém, exercitar-nos, sermos seres de luz. Eu sinto a frequência do outro, de doença, de tristeza, de angústia, e vou em busca de frequências que tragam harmonia, frequências de plantas, de animais, de vegetais, né? De minerais, tudo vivo. E aí, amorosamente eu tempero, suavemente eu coloco a doçura daquele momento e não controlo nada, simplesmente desejo e peço que as plantas, que os animais, que os minerais emprestem as suas frequências para reproduzirmos naquela água. E quantas vezes a pessoa abre e lá tem um perfume, tem um bálsamo, lá tem um sabor doce, salgado, às vezes um sabor podre também, um sabor ruim, mas a água é para ela. E o interessante é que a água preparada para aquela pessoa ou aquelas pessoas, as outras não vão sentir o mesmo gosto. Vocês conhecem uma física que faz isso? Onde um sente o gosto de água podre e a pessoa toma do mesmo copo e sente uma água normal. Quantas vezes pedi que pessoas que nunca conheceram radiestesia, muito menos outra ciência qualquer, pegassem um copo d'água e preparassem para o marido, preparasse para outra pessoa, e essa água adquiriu o gosto de salgada, doce. É esse amor abundante que está aflorando no ser de luz que somos, nesse corpo que estamos. É hora, é mais do que hora, de cuidarmos uns dos outros, independente da classe social, independente se é criminoso ou mocinho, independente se é uma pessoa desclassificada ou uma alma santa. Vamos cuidar de todos com igualdade, pois todos são filhos de Deus, todos são amor divino. Esse é o grande caminho de produzir o floral na água, naquele copo de água que você vai dar para alguma pessoa, naquela garrafa de água que você leva no hospital para alguém, para uma criança ou para um idoso, para uma criança que chora à noite, colocando frequências de acolhimento, frequências de suavidade, de muita luz, para pessoas doentes, pessoas tristes. Você, faça, experimente. Estamos na era da luz e 1/3 da humanidade consegue fazer isso. E não cobre dos outros fazerem, porque ainda são crianças aos sabores das ondas. Nunca mais cobrar nada de ninguém. Cada um vai fazer o que está no seu dom, na sua vocação. Paremos de exigir que o animal fale. Ah, meu cachorrinho quase se falou, mas não vai falar. Decepção é justamente você esperar do outro o que ele não pode te dar. Faça com que você dê o seu melhor. Entre em contato com as frequências das plantas, dos animais, todos vivos, dos minerais, e faça a vida acontecer. Seres de luz, façam a vida acontecer.
O som da música nos recorda uma vibração intensa no nosso interior. Nós ouvimos com esses ouvidos, claro, afinal de contas, somos humanos para isso. O corpo. Quem ouve? É o ouvido. O quem ouve é cada célula, cada parte do corpo. Qual será a reação de cada parte do corpo à nossa música? É um exercício. Com certeza, há 16 milhões de anos, quando nós éramos quadrúpedes, né? Nós não, nossos ancestrais, com certeza o olfato era muito melhor, talvez a visão, a audição era muito melhor, talvez se percebia muito mais coisas, perigos e tudo mais. E conforme esse corpo foi se desenvolvendo, ele foi adquirindo novas habilidades. Esse corpo ficou 1,5 milhões de anos fazendo pedra lascada, adquirindo habilidades no sistema neural, a cabeça. Aprendeu a ficar de pé, de quatro, ficou de pé. E ele foi se aprimorando a sua habilidade física, sua habilidade de caça, sua habilidade de inteligência, foi aprimorando, até chegar um momento que o antecessor do Homo sapiens, o Neandertal, ele aprimorou a força física, a velocidade, ele aprimorou a caça, talvez, aprimorou o uso de madeira e pedras na sua defesa, e chegou o Homo sapiens, menor fisicamente, porém com um cérebro muito maior, se adequando a uma nova era, a um novo momento. O corpo, ele vai se adequando. Da mesma maneira que quando houve o congelamento do planeta, a era glacial, o que é de se estranhar, inclusive, como que uma era glacial acontece, serviu para distribuir todos os humanos na face da Terra. Vieram para as Américas, Oceania. Os DNAs são semelhantes muitas vezes. Os corpos foram se adaptando ao frio. A própria cor de pele. Éramos todos originários da África, todos negros. E a pigmentação da pele foi se adaptando a uma nova realidade, a uma nova necessidade, onde o calor era pouco, então a pele precisaria absorver mais também. Calor, luz, enfim, o corpo foi se adaptando. E cada lugar do planeta, os corpos tiveram condições diferentes. Tivemos raças maiores, menores. Nós tivemos pessoas e grupos humanos que aprenderam a habilidade de mergulhar, de nadar, a habilidade de caçar, de pescar. Mas o corpo foi se adaptando. O corpo físico foi se adaptando. Da mesma maneira que o corpo no útero materno vai se adaptando para nascer para uma nova vida. O corpo foi se adaptando, foi se ajustando às novas realidades, talvez até o ar que respiramos, que com certeza lá atrás era muito diferente, adaptando os pulmões. Nós tínhamos uma arcada dentária muito maior, porém os chamados dentes do siso, os dentes do juízo, estão sumindo, porque já não precisamos mastigar tanta comida. Talvez os molares também comecem a desaparecer, porque não precisamos rasgar a carne. Da mesma forma que tínhamos unhas maiores para rasgar, para cavar. Hoje não. O corpo foi se adaptando. Ele se adapta do meio físico inóspito para um meio intelectual melhor. Hoje, já verificamos que as pessoas dormem em casas, em camas, a maioria pelo menos. O corpo se adapta, ele vem se ajustando. Até chegar um momento em que estava na hora de colocar uma conexão espiritual. As fagulhas divinas há 26 mil anos. E esse corpo teve que se adaptar a perceber a vida. Esse corpo, essa mente teve que se adaptar às religiões, aos pensamentos, às filosofias,
Isso o quê? 6.000 anos só. Somente 6.000 anos dos nossos 16 milhões de preparação do corpo físico. Inteligência, Homo sapiens, 190 mil anos só, comparado a 16 milhões de anos de corpo físico. E de repente, a preparação do corpo mental foi se aprimorando. O Homo sapiens, ele foi produzindo a própria roda, ele descobriu o fogo, ele começa a trabalhar com pensamentos. Ele aprendeu há 12.000 anos só a plantar, a colocar uma batata, alguma coisa que faça crescer um alimento, só há 12.000 anos. Só. Há 6.000 anos, tivemos a construção das pirâmides. De 3.000 anos, 6.000 anos até 1.500 anos, foram construídas pirâmides, não só no Egito, mas também aqui na América do Sul. Os astecas, toltecas, os próprios incas desenvolveram sistemas piramidais que nunca caíram com terremoto. Pirâmides na Iugoslávia, China e Índia, nem se fala. As pirâmides estão em todo o planeta. Não havia sistema de comunicação. A América do Sul e do Norte estavam isoladas do continente africano. Como é que eles aprenderam a fazer pirâmides? Inconsciente coletivo, o corpo mental funcionando e o corpo espiritual. Porque foi através do corpo espiritual que o humano começa a receber informações, aprendizados. É como um professor colocando na sala de aula coisas novas. É como as pessoas alimentando um software, um computador com coisas novas. E há 6.000 anos para cá, as construções com inteligência, greco-romanas, mas os astecas também, os toltecas também, construções, inteligência somada à espiritualidade. A espiritualidade que levou o homem em busca de si mesmo, porque ele estava buscando um Deus, um Criador, alguém que interferia na natureza, alguém que interferia na vida das pessoas. E o corpo espiritual, de 26.000 anos para cá, estava sendo gestado, criado, elaborado. Esse espírito que vai, aprende, volta para um plano espiritual, é absorvido pelo ser de luz, outra experiência, e lá estamos nós com o corpo espiritual, ampliando as nossas experiências, ampliando as nossas vidas. E esse corpo adquire tal habilidade que nos propicia usar um software novo, um programa novo, onde as nossas mentes humanas já conseguem se comunicar com momentos divinos. Como aconteceu em todo o cristianismo, os espíritas, o pessoal do norte, do sul, do oriente, do ocidente, hindus, todos percebendo algo que não conseguia explicar. O corpo espiritual estava pungente. E chega um momento que, do mesmo jeito que o corpo físico evoluiu, o corpo mental evoluiu, o corpo espiritual evoluiu, chegou o momento de termos contato com o verdadeiro corpo da nossa existência, que é o corpo de luz que nós somos. Corpo de luz nós somos. Corpo físico, estamos. Esse corpo, emprestado. Somente emprestado. Vou cuidar bem, que me foi emprestado. Devo devolver bem. A mente foi emprestado também, computador novo. Também vou ter que devolver. O espírito, também emprestado. Criado para viver a experiência, o programa, o script do dia. Mas o ator, aquele que existe de verdade, é um corpo de luz. O espírito não tem forma realmente. Na meditação aprendemos isso. Mas na transmutação devemos nos encaminhar para enxergar o verdadeiro corpo que somos. Seres de luz, criados à imagem e semelhança de Deus.
criados à imagem e semelhança do Pai. Um corpo divino, um corpo celestial, que a primeira fala parece um corpo de algo religioso e filosófico. Não, é um corpo verdadeiro. Afinal, é como uma criança que nasce do útero materno e quando ela sai para cá, obviamente, ela nem enxerga. Ela sabe que tem alguém falando, mas não entende nada, não enxerga nada, tem que ir se adaptando. E as pessoas que estão fora não a tinham visto, mesmo com elevada tecnologia. Não tinham percebido a cor dos olhos, não tinham percebido a sua suavidade, a sua sutileza, o seu cabelo, seus pezinhos suaves, suas unhas. Nós enxergamos de verdade aquele corpo. E assim também, quando nós nascemos para a verdadeira luz, a luz que somos, vamos enxergar esse corpo. Primeiro, um corpo que só precisava de comida, matar animais, comer frutas, seres animalescos. Depois, um corpo que teve inteligência e desenvolveu coisas. Depois, um corpo espiritual que aprendeu as várias existências que somos. Cada momento um alimento diferente. E agora? O alimento desse corpo de luz, qual é? É um alimento divino? É um alimento de frequências que vem das estrelas, que vem dos animais, vegetais, que vem dos minerais, que vem do cosmos. Sim, o nosso alimento final, ele é mais puro. É como o leite materno que tudo tem. E nós, como seres de luz, vamos ter esse alimento puro que nos alimenta. E esse é o momento de nós experimentarmos esse alimento. Sentir o sabor dessa luz. Sentir o calor dessa luz. Sentir a suavidade dessa luz. Sentir que nós somos a imagem e semelhança do Pai. Pais de luz, famílias, um mundo de luz para onde nós vamos nascer. Saímos de dois corpos físicos para juntar óvulo e espermatozoide. Crescemos no útero da mãe. E um dia ficou apertado, tivemos que nascer. Mas nós não nascemos, só mudamos de útero. E agora, nesse grande útero, nós teremos também que crescer. E quando não mais coubermos neste útero, vamos nascer para a verdadeira vida. Dizem que é eterna. Mas será que é eterna? Ou será que ainda teremos muita eternidade pela frente? Corpo físico, corpo mental, corpo espiritual, corpo de luz. Esse é quem nós somos. Um corpo de luz. Um corpo de luz que sente as frequências, que hoje, na era da luz, ele está se comunicando com o corpo mental. E nós podemos viver dois mundos ao mesmo tempo. E para nossa alegria, crianças que chamamos diamantes já estão nascendo com o corpo de luz junto com esse corpo humano. É um outro mundo, é um outro momento, é a era da luz. Cada um de nós buscar, sentir, perceber esse corpo de luz que nós somos. Mas com certeza, tem um número de telefone para nós ligarmos para lá. Começa com A de amor, S de sabedoria, H de humildade, exercitar a tolerância, exercitar tanto perdão, até chegar o dia que não mais vamos precisar perdoar, porque é tão lógico o que o outro ia fazer. Cada um faz o que faz. Cachorro late, gato mia, vaca dá leite, galinha bota ovo. Assim é a vida. Quando chegarmos nesse patamar, até o perdão vai ser desnecessário. Por isso que é o perdão de Deus. Nunca vi ninguém ser castigado por Deus. Eu vi sim, gente que joga um tijolo para cima e, via de regra, cai na cabeça. Vejo sim, gente que pisa no fogo e queima e diz que foi castigado. Como assim? Foi ele que pôs o pé no fogo? Não é assim que esse corpo age?
Está na hora de agirmos como ser de luz que somos. Ah, vai demorar. Para quem é eterno, é tão pouco tempo. Tão pouco tempo. Para quem é eterno, 300, 400, 500 anos é tão pouco tempo. E se nós pegarmos a humanidade como foi no século passado, e aonde nós chegamos no final do século, e fizermos uma projeção, em menos de 100 anos, a miséria e a fome vão terminar. Porque os seres de luz estão chegando, os seres despertos para a luz já estão adquirindo suas habilidades, estão se formando, juntando, e como aconteceu no útero materno, que as células se juntaram para formar os órgãos, formar a pele e formar uma criança nova, hoje também nós estamos nos juntando, formando novas peles, novos órgãos, um ser uno, onde todos se preocupam com esse corpo, todos se preocupam com o todo do corpo. Já não sou mais eu, somos nós. Viu? Viver. Quanta gente já disse isso? Todo mundo já disse isso. Tem que viver, vamos viver. O que é viver? O que é ter experiências? O que é vivenciar essa experiência humana? Viver. Cada um de nós acha que tem muito domínio sobre o viver, muito domínio sobre a experiência humana. Será? O que é viver? Com certeza, viver não é simplesmente você ter o parto, chegar aqui, ir levando, faz uma coisa, faz outra, tem uma profissão, tem sua família, tem sua casa, tem seu carro, aposenta e morre. Será? Ah, não, viver é você viajar. Ou viver é comer bem. Viver é ter saúde. Ah, claro, viver é os filhos não darem problema. Que beleza. Quantas pessoas passam a vida inteira e não obtiveram esse viver? O que é viver? Nossa, olhe quantos milhões de anos, 16 milhões de anos aprendendo a viver, aprendendo a pensar, aprendendo a amar, aprendendo a ter uma religião, uma filosofia. O que é viver? Uma vida simples, uma vida complexa? O que será que é viver num plano de luz? O que será que é viver numa tribo indígena? Onde todos se dedicam àquela tribo, àquela comunidade, aonde tem as desavenças, como em qualquer lugar, com certeza, aonde todos vão pescar ou vão plantar uma mandioca, vão fazer alguma coisa para alimentar a sua tribo. O que é viver numa cidade pequena? É um falar do outro, um saber da vida do outro? O que é viver numa cidade grande? É fazer de conta que eu vivo sozinho, ninguém fala comigo, ninguém fala com ninguém? Viver. Cada um tem uma vida. Eu vejo a vida daqueles que gastam páginas para falar da sua tristeza, angústia, de como a vida vai no mal há tantos anos, de como a vida foi dura, o castiga. Também é viver. Aqueles que estavam indo tudo tão bem e de repente vem a morte. A morte da esposa, do marido, de um filho, acabou a vida. Isso também é viver. Viver é ser feliz. O que é viver? Vamos entender que o universo é perfeito. Tudo é perfeito. Nós não aceitamos isso e dizemos: ah, Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo por linhas retíssimas,
Nós que na nossa miopia não enxergamos as linhas de Deus e achamos que estão tortas. Talvez estejamos até meio embriagados com essa vida que só enxergamos tortuosidades na linha reta e perfeita de Deus. Afinal, o que é isso aqui? É um planeta? É uma vida? Ou é um grande exercício? Um campo de treinamento? Não é um spa, não. É um campo de treinamento, onde somos treinados para algo muito superior. Precisamos de muitas vidas até para esse treinamento. Treinar para quê? Afinal, para quê? Lembram da escola? Eu me perguntava, para que eu estou estudando? Eu era pequeno. Para que eu tenho que aprender matemática? Para que eu tenho que aprender português, geografia? Para quê? Eu nem sabia o que era trabalhar. Era muito pequeno. Será que nós não estamos agindo assim também na humanidade? Sem saber o porquê? Por que estou aqui? Por que eu existo? É uma perfeição. Podem ter certeza disso. Tem momentos na vida que nós achamos que a vida foi muito dura, que a vida nos desgastou, anos de vacas gordas, anos de vacas magras. Mas isso é viver. É ter experiência boa e ter experiência ruim. É ter experiência da vida. Puxa, mas eu não quero ter essa experiência. Significa que você quer continuar criança ao sabor das ondas, brincando no parquinho a vida inteira? Ou você prefere ir para uma escola fundamental, ensino médio, faculdade, arrumar um emprego, ter sua vida com dificuldades, puxar o meu tapete, doenças, escola, gastos, nossa, quanta complexidade parece que tem a vida. Mas claro, a vida complexa só é dada para aqueles que podem carregá-la e entendê-la. Não vai ser dada para qualquer pessoa. Vai ser dada para aqueles que conseguem carregar o fardo. Não é dado 1 quilo a mais do que você pode carregar. Então vamos viver. Aceitar? Sim, aceitar. E aceitar não é você fazer de conta que está tudo bem, que tem uma visão pueril da vida. Não, não é isso. É viver. É sentir profundamente os porquês. Se eu sou treinado para o frio, é porque onde eu vou tem muito frio. Se eu sou treinado para o calor, onde eu vou tem muito calor. E por que não somos treinados no mundo de violência, no mundo de rancor, no mundo de gente passando a perna em gente, um mundo de brigas pelas heranças? É tudo em vão, tudo vai acabar. É isso. Viver é sermos treinados para algo muito superior. Não para caçar, como fazia antigamente, simplesmente. Não para ganhar dinheiro, como é no capitalismo, no mundo inteiro, na verdade. É algo muito superior. Porém, todas essas experiências que vivemos nos fortalecerá para esse futuro que não conseguimos enxergar. Com certeza, quando nós aprendemos a ter equilíbrio, o futuro precisaremos de equilíbrio. Então vamos treinar agora. Quando eu preciso e sou treinado a perdas no futuro, nós precisaremos ter esse antídoto para que as perdas não me afetem tanto. Porque eu sou treinado para tanta violência, para aprender a ter amor no coração. Porque frente, lá no futuro, a um ser em trevas, capacitado e poderoso, tenham certeza que não é astúcia, não é inteligência, não é sua forma dura que vai vencê-lo. Não. É uma luz gostosa e tênue, que não vai machucá-lo, mas vai vencê-lo, acolhê-lo. Um futuro onde tudo que nós conhecemos hoje está resumido em tolerância e acolhimento. Qual é o treinamento de hoje?
nossas vivências. Sim, vivências. Nós, na Arte Digital, nós somos pesquisadores. Nós não temos definido uma religião. Nós temos pessoas católicas, evangélicos, o pessoal do Tal, da Brahma Kumari, o Seishonoye, Mahikari, tem de tudo lá, tem de tudo. Temos budistas e temos também o pessoal que estudam outras filosofias e religiões. Nós somos uma ciência. E essa ciência nos levou a identificar que nós tivemos várias vivências no passado, várias experiências. E notamos que o que nós encontramos não era a frequência de pessoas, da minha pessoa, daquela pessoa, não. Era a frequência do ser de luz que a pessoa é. Esse era o registro que encontrávamos, porém naquela experiência. E muitas vezes aquela experiência deixou marcas e são carregadas até o presente momento. Aí nós entramos, ajudando a pessoa a sentir como agora você está sentindo o seu passado mais distante, sentindo aquele peso que não é mais necessário ser carregado, sentir que lá atrás tudo deve ser perdoado e deve-se pedir perdão, obviamente. As nossas vivências do passado são do passado, daqueles momentos, e elas devem ser retificadas no presente momento, para que a experiência atual ela tenha valor e abundância, para que eu possa cada vez mais experimentar o amor, a tolerância, a sabedoria, a vida plena e abundante. É outra vida. Somatórias de vivências que me trazem uma capacidade de perceber e sentir o outro, sentir a dor do outro, a fraqueza do outro, sentir a alegria do outro, e aí eu consigo viver em grupo. A partir daí, vai ser muito mais fácil vivermos como um só. Ah, mas a união é feita pelos iguais. Muito pelo contrário. A união é feita pelos diferentes. Olha o corpo humano. Vivemos num corpo onde a parte de baixo, o intestino, tem muitas bactérias, coliformes fecais e tudo mais. O cérebro intocado. Nada pode ter de impurezas nele. O sangue também não. Olha as diferenças do rim, do fígado, do baço, os ossos que são calcificações e tão importantes para a nossa vida. Viver é aprender a lidar com os diferentes. É aprender a entender que a diferença é que faz a perfeição, não a igualdade. A igualdade é um sonho absurdo que jamais poderá acontecer. Mas sonhar, viver e sentir os diferentes e poder aprender com os diferentes, aprender a olhar pelos erros e acertos dos diferentes e absorvê-los como os meus. Com certeza, eu não vou precisar ser talvez tão arrogante para aprender aquilo que o outro está me passando. Talvez não preciso ser tão santo para aprender aquilo que o outro está me passando. Tudo está escrito, sabiam? Sim, tudo está escrito. Maktub, bendita palavra hebraica, Maktub, tudo está escrito. Ah, então vou viver de qualquer jeito, está escrito mesmo? Não, é você ser um bom ator na sua vivência. Basta olhar os filmes, novelas e teatros. Peguem dois atores com o mesmo papel em dois momentos diferentes. De repente, aquele que teve insucesso, que falhou na peça, o outro tem sucesso. Quantas vezes notamos que artistas bons fazem a diferença num filme, numa novela, em qualquer lugar? Viver é fazer a diferença. Viver é viver muito, é você vibrar. Tem uma palavra grega, entusiasmo, que é estar dentro, ter dentro de mim um Deus. Entusiasmo, ter um Deus. Um bom agricultor, Deus a séries, e aí vai. Então vamos viver com entusiasmo. Vamos ter um Deus dentro de nós e sermos um bom ator. Ah, minha vivência, eu fui isso, aquilo. A outra vivência é outra vivência, eu tenho que viver essa. Para que nos preocupamos tanto em querer saber
o que teve antes, o que tem depois da morte. Vamos viver o teatro agora, a plateia agora. Vamos fazer bem o nosso papel. Vamos ser bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons amigos, bons trabalhadores, bons cidadãos. Vamos fazer agora o nosso papel. Mas às vezes o papel das pessoas é um papel de ruim. Às vezes tem sim, pois é. E eu vou fazer um papel daquele que perdoa. Eu não vou julgar o papel do outro. Não vou julgar o momento do outro. Que afinal de contas, se isso tudo é um teatro, existe um diretor da peça, existe todo um conjunto de ideias para formar essa peça. Será que não notaram ainda, amados filhos da luz, que todos os problemas que temos é para nos fazer crescer, enxergar, evoluir? Então não vamos mais sofrer, mas viver. É dolorido? Claro que é. Certeza absoluta. Eu sei o quanto dói. Para quem já levou tiro, para quem já passou um monte de coisa, já passei pelos meus 7 anos vacas magras, eu sei o quanto dói. Mas eu sei o quanto foi bom quando entendi a dor, senti a dor do outro e aprendi a viver. Aprendi? Não. Com certeza, daqui a pouco mudam as regras e terei que viver de novo. Que bom! Vamos viver de novo, novos problemas, novas situações. Vamos evoluir. Porque o gostoso mesmo é ser ator neste universo, nesse cantinho do teatro chamado Terra.